É por mais absurdo que pareça, estarei falando da facção evangélica que está ganhando força no Rio de Janeiro. Fique tranquilo que vou passar a informação completa, como surgiu, quando surgiu e o que a Bíblia diz sobre isso. Tudo começou no início dos anos 2000, quando o traficante conhecido como Guarabu do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, se converteu à fé evangélica numa igreja filha da Assembleia de Deus. Preciso lembrar que nessa época o pastor Marcos Pereira estava fazendo um trabalho assustador nos morros e cadeias do Rio de Janeiro. Quem lembra dele? O pastor que livrou vários moleques da morte, que expulsava demônios em plena rede nacional. Passou no Fantástico, Repórter Record, as ações do homem gritavam. Iam ter sido assassinado agora, o nosso diácono, nosso evangelista Eduardo, e junto com a equipe, chegou lá na hora e tirou das mãos do traficante do Tribunal do Tráfico. Esse é o trabalho que o pastor Marcos Pereira faz desde 1988, tirando vida da pessoa da morte. O pastor que era extremamente respeitado pelo mundo do crime. Nessa época, eu subia qualquer morro do Rio, São Paulo, Salvador e nada acontecia se eu fosse comprovadamente cristão. A igreja era dura, rigorosa, quadrada, sem muitos apetrechos, mas era respeitada, bem diferente de hoje. E é nesse contexto, de interação com a fé cristã por meio de sucessivos evangelismos, que surge a conversão de Guarabu. Ele era do C Vermelho e mudou para o 3º Comando Puro, FAC Rival. Até o momento ele continuava traficando mesmo indo para a igreja. Sob o comando dele vários terreiros de macumba foram demolidos, versículos bíblicos eram pintados pelos muros da favela, pornografia era proibida, mesmo na TV a cabo particular dos moradores. A única religião que era permitida era a igreja evangélica. Esse movimento foi ganhando mais espaço no TCP, alcançando inclusive o traficante Furica, que levou Peixão, atual líder da FAC, a uma igreja onde acabou se convertendo também. Vários traficantes se converteram nominalmente à fé evangélica e continuaram a cometer os mesmos crimes. Esse movimento chamou a atenção das autoridades, que apelidaram de narcopentecostalismo. Eu gostei muito do vídeo do irmão Darson, do canal de Fora da Gaiola, onde ele disse que estamos vendo os frutos dessa pregação anti-estudo da palavra, os frutos do discurso a letra mata, não questione o profeta do Senhor, não toque nos ungidos, e por aí vai. Por que esse movimento não está ocorrendo nas igrejas batistas tradicionais? Por que não ocorre na igreja presbiteriana? Por que tem que ser nesse ambiente onde tem pouca Bíblia e muito grito? Por que não ocorre nas igrejas mais sérias? Por que não existe espaço para essas coisas onde a palavra de Adonai é exposta? A palavra espanta os bodes, a palavra servida no púlpito, sem reservas, espanta os bodes. Pode observar que onde mais tem escândalo é onde menos a Bíblia é estudada. Eu estou falando de estudo bíblico, exposição do texto, onde o texto é explicado. Por quê? Porque a própria comunidade cria uma atmosfera totalmente madura e dedicada a Deus. Como eu congrego numa igreja pentecostal, e creio nos dons ainda hoje, posso falar de boca cheia. Ainda existem pentecostais fiéis à palavra que não comem essas porcarias de grito, pulo e giro. Existem duas coisas que não abro mão: estudo bíblico e oração. A igreja que anda nesse trilho não dá abertura a esse tipo de fenômeno. Como o líder do TCP é evangélico, nos passos de Guarabu, a FAC acabou tomando uma forma à imagem do líder, e levando a fama de ser a primeira facção evangélica do Brasil. A meu ver, estamos tendo a chance de ver em primeira mão o que ocorria nas cruzadas da Idade Média. Pessoas violentas proibindo a liberdade alheia em nome de Deus. Essas pessoas esquecem da doutrina de Jesus que disse: se alguém te bater num lado da face, ofereça-lhe o outro. Quem vive da espada morre pela espada, foi o que ele disse a Quefa quando cortou a orelha do soldado. O Machia, que é chamado de Príncipe da Paz, poderia estar à frente de alguma ação violenta?
A igreja é enviada a proclamar o Anno Domini, o ano da aceitação do Eterno, ou seja, fomos enviados a dizer ao mundo que Deus está nos chamando e aceitando de graça, exigindo somente que nos arrependamos dos nossos erros. A mensagem é de paz, de techuvá, de retorno, e não se baseia em proibições disto ou daquilo. Deus não nos mandou proibir nada a ninguém. Não é função da igreja controlar o que os membros assistem, vestem ou fazem, que dirás controlar o povo de fora. Por quê? Porque somos livres para vivermos segundo o que quisermos, porém haverá consequências. Ele não impede ninguém de fazer nada. Veja o diabo e seus demônios, por exemplo. Veja o mundo inteiro agindo mal. Nenhum anjo desce nos paredões e pancadões da vida para exterminar ninguém. Nenhum anjo está interrompendo abusos, roubos, cultos pagãos. Com isso não estou dizendo que não se deve oprimir roubos, abusos e falcatruas, mas sinalizo que Deus poderia interromper tudo isso se quisesse. Adonai poderia impedir essas coisas ou não. Elohim interfere pouco no andamento desse mundo. Deus poderia forçar o mundo a servi-lo? Espero estar sendo claro, estou me referindo à coerção. Elohim não é a favor de coagir as pessoas a servi-lo pela força. Por quê? Shaul Hasheli responde: cada um dará contas de si mesmo a Deus. É uma questão de responsabilidade pessoal. O Eterno criou a liberdade e é contra tudo que se coloca contra ela. Mas ele criou junto com ela uma regra imutável. Tudo que fizermos de bom ou de ruim será cobrado. Nada ficará impune, nem muito menos sem recompensa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então o papel da igreja não é proibir o plantio, é avisar das consequências da colheita. As únicas proibições dentro de uma congregação é a respeito de cargos eclesiásticos. Os obreiros do reino só poderão exercer suas funções se cumprirem os pré-requisitos. Mas ainda assim existe uma escolha: quem quiser ser obreiro, quem desejar, quem escolher servir na comunidade deverá cumprir 1 Timóteo 3. A prerrogativa para ser pastor é não ser iracundo, não ser violento, marido de uma só mulher, manso. Como isso se cumpre nesses traficantes? Eu estou aqui engolindo sapo, cobras e lagartos, andando sobre brasas, chorando, engolindo orgulho a seco, para ver se de alguma maneira Deus e a comunidade me acham digno de permanecer abrindo minha boca para ensinar a igreja que congrego. Daí vem um matador cruel e leva o nome de pastor. Um vendedor de substâncias ilícitas, destruidor da família, interruptor de sonhos, levar o nome de pastor. Eu não sei vocês, mas para mim é frustrante. Ah, mas ele proibiu a venda de crack. Ele pune os malfeitores da área. Irmãos, eu não nasci cristão. Tenho 40 anos. Com 15 anos de idade eu tinha 2 revólveres calibre 22 e um 38 canela seca, cano longo. Meu desejo era formar um grupo de extermínio no bairro que morava. Eu desejava acabar com o roubo e a violência do lugar. Cheguei a formar uma equipe de 5 pessoas. Minhas intenções eram boas: proteger os moradores, garantir que os trabalhadores saíssem em paz e voltassem em paz. Só que antes da gente começar a passar geral, eu tive um sonho sobre a volta de Jesus. Larguei tudo isso e foquei em Yeshua. Eu dei minhas armas a uns colegas. Nem vendi, eu dei tudo. Para que o boato se espalhasse e ninguém viesse atrás dos ferros. Já tinha gente sabendo que minha equipe portava e estavam se preparando para nos confrontar. O pessoal sabia que eu tinha arma, mas pensava que era só para me defender. Se soubessem das minhas reais intenções, eu já tinha rodado faz tempo. Então o mais sensato na época foi dar as armas a uns colegas do bairro vizinho. Se eu jogasse fora, os caras não acreditariam, e minha família poderia estar em risco. Isso foi um símbolo muito forte. Eu mostrei desapego da vida louca, a ponto de nem lucrar com minha saída. Mostrei com isso também minha fé, firme e pura. Dali para frente quem me guardaria era o Eterno. O primeiro ano de fé foi muito difícil.
tomava enquadro dos manos para saber se tava na igreja mesmo, era tentado a revidar alguns insultos, eu engoli muita coisa para estar aqui hoje. Os colegas que dei minhas armas foram para a igreja também, um é obreiro da Assembleia de Deus. O outro passou 6 anos na fé mas não resistiu, foi pro mundo e eu não sei dele. Quem se converte de verdade faz isso, sai do mundo do crime e não volta mais. Minha natureza é ruim, irmãos. Quando eu vejo uma injustiça o sangue ainda ferve, a mente aperta e dá vontade de cobrar, penso logo em besteira. Mas o que eu faço? Como segurar a barra? Lembrando que Deus é o juiz justo, que cobrará com juros cada injustiça cometida na terra. Adonai não precisa de mim nem do meu braço, ele tem miríades de anjos de Gevurá. O segredo é esperar nele, confiar a ele a vingança. Eu descobri que a oração é mais forte que o fuzil. Eu vi o Eterno trazer juízo sobre pessoas de maneira tão específica, que até senti pena da pessoa. Minha arma é a oração insistente. Viver com Jesus é isso, abandonar a velha vida. E não viver uma vida doida, a ponto de ser chamado de traficante evangélico. Isso é um desserviço ao reino. É a prova de que a igreja está inchada. Tem muito fermento ainda para levedar. A FAC, chamada de Terceiro Comando Puro, chefiada por Pastor Peixão, tem fama de ser impiedosa, combativa. Eu não consigo ver Jesus nisso. Como não vi Jesus nas cruzadas, como não vejo Jesus no sincretismo religioso atual, como não o vejo nesse evangelicalismo gospelizado, que tem se tornado a fé cristã. Tornamos a fé em Yeshua num ritualismo barato. Cumpra o rito e você fará parte da seita. Me julguem quem quiser, mas não faço parte da panela. Não esqueça de dizer o que pensa, e se puder se inscreva no canal e deixe o like. Até breve.